Fala galera, beleza? Hoje nós vamos começar mais uma aula do Educasd, mais uma aula de física e vamos trazer hoje um novo elemento no nosso raciocínio, a aceleração. Então a aula de hoje vai ser sobre o movimento uniformemente variado. Nós falamos nas últimas aulas sobre o movimento uniforme, falamos um pouco dos conceitos de posição, trajetória, velocidade e como esses conceitos interagem entre si. Eu vou trazer hoje um novo elemento que é a aceleração e a gente vai incluir essa grandeza física no raciocínio. Beleza? Vamos dar uma revisada no que a gente conversou nas últimas aulas. Aqui está a coluna do movimento retilíneo uniforme. Lembra que eu comentei com vocês que a velocidade é a grandeza física que traz para a gente uma alteração de posição? Então olha só, se eu tenho um corpo, um objeto em uma determinada posição, em seguida ele vai para outra posição, em seguida para outra posição, o que eu tenho? Eu tenho uma trajetória, eu tenho um movimento. Então o movimento de um corpo me traz a alteração de posição. E o que é o movimento retilíneo uniforme? Movimento retilíneo uniforme. Esse uniforme vem de única forma. O que é único? O que não muda. O que não muda nesse movimento é a velocidade. A velocidade é constante. E agora vem o que eu quero trazer nessa aula. Ela é constante porque a aceleração é nula. A velocidade é constante porque a aceleração é nula. Então veja bem, aqui a gente tem uma interação entre três grandezas físicas. A aceleração é a grandeza que muda, altera o valor da minha velocidade. E a velocidade é a grandeza física que altera, que muda o meu conceito de posição, o meu conceito de movimento. Beleza? Então olha só, vou trazer alguns exemplos para a gente enxergar na prática como funcionam as coisas. Olha só, quando um objeto cai, a gente tem a força da gravidade agindo. A gente tem a aceleração da gravidade agindo, perdão. Então, sempre, em todo momento, um objeto está caindo, a aceleração da gravidade está atuando. Quando a gente tem, por exemplo, um avião que vai levantar voo, ele está parado no começo da pista em velocidade nula. Ele aciona os motores, uma força, nesse momento, não vamos concentrar na natureza dessa força como isso acontece. Mas uma força passa a agir sobre esse corpo. Tira o avião do estado de inércia, puxa aí na memória, revisa as aulas anteriores, tira esse avião do estado de inércia, ele começa a se movimentar. A partir do momento que ele começa a se movimentar, essa força continua atuando e a velocidade do avião vai crescendo. Eu tenho um movimento acelerado. Então ele começa nulo, com velocidade nula, a velocidade vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando ele chega a uma velocidade alta, ele é capaz de levantar voo. A gente tem, nesse caso, um movimento acelerado. Um exemplo de movimento em que a aceleração é contrária à velocidade, em que a aceleração joga contra o movimento. Se você está numa rodovia, por exemplo, você enxerga uma coisa que é um imprevisto, por exemplo. Você vai bater, é um animal, é uma pedra, ou o carro da frente parou. O que você faz instintivamente? Pisa no freio, certo? Pisa no freio. Nesse momento, a física do freio, força de atrito dos pneus com o solo e toda essa dinâmica traz para o carro uma aceleração negativa, uma aceleração capaz de frear o seu carro. Beleza? Então o carro estava com uma velocidade alta, vai perdendo velocidade, até, por exemplo, parar. Então olha só, agora a gente já, nesses dois exemplos que eu dei para vocês, a gente já começa a enxergar uma nova dinâmica. A aceleração é capaz de aumentar a velocidade de um corpo ou parar, diminuir a velocidade desse corpo. Isso vai ser extremamente importante na hora que a gente colocar a matemática. Na hora que a gente trouxer as equações, vocês vão ver que o sinal de mais e menos faz total diferença quando a gente está calculando com aceleração. Olha só, no movimento uniformemente variado, a aceleração que antes era nula passa a ser constante.
E isso muda totalmente a dinâmica do meu movimento. Por quê? Porque a aceleração não é capaz de alterar a velocidade. Olha só, se agora eu tenho uma aceleração que é constante, e aqui eu vou abrir aspas para uma situação. Não se preocupe com a aceleração que varia, com valores diferentes de aceleração. Isso aqui não vai cair em provas de nível médio, Enem, vestibulares, enfim. 99,9% dos casos a aceleração é constante. Essa aceleração é constante, capaz de mudar a minha velocidade. Então a velocidade que antes era constante, agora varia. E a minha velocidade varia, a dinâmica com que esse deslocamento acontece também é maior. Também é maior. Beleza? Aceleração é a grandeza capaz de mudar a velocidade. E aqui eu vou fazer mais um comentário. Necessita de uma resultante não nula. Se a gente buscar as 3 leis de Newton na memória, para que eu tire um objeto da inércia, abre aspas, inércia é um objeto em velocidade constante, em que todas as resultantes são nulas, ou um objeto parado, em que todas as resultantes são nulas. Uma força tem que agir nesse corpo. Se uma força age, eu tenho um aumento da minha velocidade, então eu tenho aceleração atuando. Força, aceleração. O que vem na memória? Força, massa vezes aceleração. Lembrem disso? Então a aceleração está diretamente relacionada com a capacidade de tirar um corpo da inércia. Beleza? Matematicamente, a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. É a minha velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo em um determinado momento, menos o tempo inicial. Beleza? É a mesma lógica do que a gente já vinha conversando. Agora trazendo números. Imaginem lá, vamos lá, juntos. Eu tenho um avião no começo de uma pista, parado. Ele começa a acelerar, parte do zero. 1 segundo depois ele está a 20 metros por segundo. 1 segundo depois ele está a 40 metros por segundo, 60, 80, 100. Olha só, é instintivo. Vai, vamos junto. Ele está acelerando 20 metros por segundo a cada segundo, não é isso? 20 metros por segundo a cada segundo. Isso explica uma dúvida que eu já ouvi de alguns alunos em outros momentos sobre esse quadrado aqui do 20 metros por segundo ao quadrado. Olha só. O nosso cálculo de posição está em metros. Beleza? A nossa velocidade está em metros por segundo. Estamos juntos até aqui? A minha aceleração, olha só, eu vou trazer essa equação aqui. A minha aceleração, quando a gente está falando das unidades de medida, ela é metros por segundo a cada segundo, não é? Não foi esse raciocínio que a gente construiu junto? Se a gente faz aqui a multiplicação matemática devida, qual que é a unidade de medida que a gente vai ter? Metro por segundo ao quadrado. Está explicado por que é metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo a cada segundo. A gente vai dar o próximo passo agora. Vou falar com vocês um pouco sobre gráficos e outras interações de aceleração. Beleza? Vamos falar agora sobre as equações do movimento uniformemente variado e também dos gráficos. Eu trouxe para a gente revisar e recordar os movimentos, as equações do movimento retilíneo uniforme e também as novas equações do movimento uniformemente variado. Quando eu conversei com vocês sobre essa equação, qual que foi o raciocínio que a gente construiu? Imaginem só, eu tenho uma pessoa que anda a 1 metro por segundo. A pessoa está parada. Depois de 1 segundo, ela anda 1 metro. E no próximo segundo, ela não anda 1 metro a cada segundo, ela vai andar mais 1 metro. Certo? Então a gente construiu junto a equação que a posição de um determinado corpo é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Beleza?
Essa equação só é válida por quê? A nossa velocidade é constante, é uma premissa do movimento retilíneo uniforme, e a aceleração é nula. E aqui vem um detalhe. Nem sempre as equações vão falar isso para a gente explicitamente. Então, por exemplo, nem sempre vai estar assim, a aceleração é nula, a velocidade é constante. A gente tem que, eu gosto de falar que a física, estudar física é enxergar um fenômeno da natureza e descrevê-lo através de equações matemáticas. Então, os problemas vão vir assim, um carro que não muda a sua velocidade em uma determinada rodovia, opa, a aceleração é zero. Um corpo em queda livre, opa, tem aceleração da gravidade. Então a gente, com o tempo, fazendo exercícios, estudando, conversando, você vai conseguir, você vai ser capaz de identificar, só pelo enunciado, quando um movimento é retilíneo uniforme ou quando ele é uniformemente variado, quando existe ou não aceleração. Agora eu vou trazer para vocês, vamos raciocinar primeiramente com a equação da velocidade. Olha só, antes eu tinha uma velocidade constante. Imagine uma pessoa caminhando na rua 1 metro por segundo, dando passos. Tum, 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 velocidade constante. Agora imagine o mesmo exemplo do avião que eu dei para vocês. Ele começa com uma velocidade inicial. Depois de 1 segundo, a velocidade aumentava 20 metros por segundo. Mais 1 segundo, mais 20 metros por segundo. Então era 20, 40, 60, 80. O mesmo raciocínio que a gente usou para construir essa equação vale para essa equação. Por quê? Falando um termo mais matemático. As duas equações são lineares. As duas são equações do primeiro grau. Então, se a gente olhar os elementos dessa equação, elas são parecidas. Tá ok? Mais uma vez, isso aqui, a gente só pode usar essa equação porque a minha aceleração é constante. Isso aqui também você vai identificar fazendo exercícios, identificando o fenômeno físico que você está estudando no momento. A primeira equação nova que a gente passa a estudar nesse momento é a posição quando eu tenho uma aceleração. Olha só, aí agora aqui eu quero que vocês enxerguem. Eu tenho um elemento, eu tenho um fator de tempo elevado à primeira potência e um fator de tempo elevado ao quadrado. Por quê? Olha só, quanto mais a minha velocidade aumenta, mais o meu deslocamento em 1 segundo aumenta. Lembra do exemplo do avião? 20, 40, 60, 80. No começo, esse avião deslocava 20 metros. Depois, em 1 segundo, ele está deslocando 80 metros, 100, 200, 1000. Isso é o fator quadrático. Esse fator aumenta muito o meu deslocamento de acordo com o tempo. Tá ok? E agora, essa equação aqui, ela é chave para muitos problemas. Ela é a equação de Torricelli. Olha essa equação com detalhes. Ela não tem tempo. A gente consegue determinar a velocidade e o deslocamento de um determinado corpo somente tendo a aceleração. E mais uma vez, quando que eu uso essa equação? Quando que eu uso essa equação? Não existe mágica. Não tem como eu dizer para vocês, em determinado problema você usa essa, em determinado você usa essa. Com o tempo, estudando, fazendo bastante exercícios, você vai ser capaz de identificar. Opa, eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo no meu problema matemático, é essa equação. Ou em determinados momentos, você vai usar essa equação, vai achar o ΔS e vai jogar nessa. E aí você vai desenvolver o seu raciocínio. Tá bom? Próximo passo que eu vou conversar com vocês agora são os gráficos. A parte gráfica desses assuntos é muito cobrada principalmente no Enem e em outras provas de vestibulares. Principalmente no Enem, eles gostam muito de cobrar isso. Olha só, eu quero que vocês enxerguem comigo as equações e os gráficos. De baixo para cima, a minha aceleração é constante. Aqui eu tenho um gráfico de aceleração pelo tempo. Imagine que o gráfico X, o gráfico horizontal, é uma linha do tempo. Tempo zero, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. A minha aceleração é constante e, a título de exemplo, aqui ela é 2. Soltei meu cronômetro. Esse corpo está andando, esse corpo tem uma aceleração de 2 metros por segundo. Depois de 1 segundo, a aceleração é a mesma. Depois de 2 segundos, a aceleração é a mesma. Por quê? Ela não é constante? Eu acabei de falar isso para vocês. Beleza?
Olha só, esse corpo partiu de um momento de inércia. Ele partiu parado. É o mesmo exemplo do avião. Se essa aceleração muda a minha velocidade 2 metros por segundo a cada segundo, depois de um segundo eu saio do zero e tenho quanto? 2 metros por segundo. Certo? Ela continua constante. Se a minha aceleração é 2 metros por segundo a cada segundo, depois de um segundo eu tenho 4, 6 e assim sucessivamente. Beleza? Antes a nossa velocidade era constante, agora ela varia. De que forma? Linear. A nossa velocidade varia de maneira linear. Existe um fator 1 aqui, ó. Uma reta. Beleza? E a nossa posição? Agora aqui está uma coisa que é interessante. Eu não tenho fator quadrado aqui. Eu não tenho um elemento quadrático no eixo X. Olha aqui. Olha isso. Como que essa equação vai ser uma reta? Não pode. Não faz sentido. Quanto mais a minha velocidade aumenta, mais o meu corpo desloca em um segundo. Olha só. A área desse gráfico me dá o ΔS. Vamos olhar somente para esse segundo, entre o 2 e 3. Eu tenho essa área. Beleza? Eu tenho aqui um deslocamento em metros. Agora vamos olhar o segundo entre 2 e 3. A área desse gráfico não é muito maior? Olha só. Que informação me traz isso? E aqui o Enem é mestre em cobrar. Você tem que ser capaz de olhar um gráfico de posição pelo tempo, quando ele é quadrático, e enxergar, olha, nesse momento esse corpo desloca mais, nesse momento esse corpo desloca menos. Se eu tenho um gráfico de posição quadrático, a minha velocidade é linear. Se a minha velocidade é linear, a minha aceleração é constante. Essa relação entre as três grandezas tem que ser muito praticada, tem que estar muito claro na sua cabeça. E você só vai ganhar esse conhecimento fazendo exercícios. Tem que praticar. Quando sentir dificuldade, pratica mais, estuda. Que essa relação começa a fazer sentido, começa a ser intuitivo. Opa, olha só, um gráfico quadrático de posição é um movimento, eu tenho aceleração. Beleza? Nós vamos agora fazer alguns exercícios sobre esse assunto. Recomendo a vocês fazer muitos exercícios, esse assunto cai muito em provas. Apesar de parecer simples, existem várias formas de complicar, mas uma vez que você entende o conceito básico, o raciocínio não fica difícil. Eu vou ler o exercício agora com vocês e em seguida a gente resolve. Vamos lá. Um atleta corre a uma certa velocidade constante, em linha reta, e ultrapassa um carro que está sendo acelerado a 2 metros por segundo ao quadrado, que parte do repouso e na mesma direção e sentido. O instante de tempo t igual a 0 é o tempo inicial da aceleração do carro e também o instante de tempo em que o atleta passa pelo carro. O atleta consegue se manter à frente do carro por 3 segundos. Qual é a velocidade do atleta? Vamos lá, galera, vamos resolver essa situação-problema. A gente tem que enxergar, primeiramente, a dinâmica do que está acontecendo, para depois pensar em equação e pensar em matemática. O que eu vejo os alunos fazendo muitas vezes de forma errada. Lê o assunto, já quer substituir fórmula, já quer chegar no problema com pressa. Antes tem que enxergar e entender, principalmente em cinemática, em dinâmica, em que a gente consegue enxergar os corpos. Nesse problema, a gente consegue mentalizar 3 momentos. Olha só. No início, a gente tem uma pessoa que vinha correndo com uma velocidade constante. Exatamente nesse ponto, essa pessoa passa por um carro que estava parado. Essa pessoa vai continuar com velocidade constante e o carro vai partir do repouso. Beleza? Ele sai da velocidade 0 e vai acelerar ganhando velocidade. Então, olha só, quando nesse momento t igual a 0, a gente solta o cronômetro e a pessoa passa o veículo. Se a gente pensar um ou 2 segundos depois, essa pessoa vai estar à frente do carro, certo? Porque o carro partiu do repouso. Mas se o carro ganha velocidade, acelera e aquela pessoa continua com velocidade constante,
o que vai acontecer? Não é intuitivo pensar que esse carro alcança a pessoa? É evidente que sim, porque a pessoa está vindo com velocidade constante, correndo, o carro parte do repouso, acelera e em um determinado momento os dois se encontram novamente. O carro passa a pessoa. Eu vou chamar esse instante de instante 3. Tá ok? E a questão vai perguntar para a gente qual a velocidade da pessoa. E ela nos dá que eles se encontram após 3 segundos. Tá ok? Então são dois movimentos, são duas dinâmicas diferentes que se interagem. A pessoa está vindo num movimento uniforme, com velocidade constante, e o carro parte do repouso com um movimento acelerado. Tá ok? Então olha só, aqui a gente tem a pessoa, se o movimento é constante, o que é zero? Lembra que eu falei para vocês? O que garante que a velocidade é constante? Uma aceleração nula. Se a aceleração é nula, a velocidade é constante. Qual que é a equação da posição em um movimento uniforme? Posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Beleza? No carro, ele parte do repouso com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a velocidade dele varia, ele parte do zero e vai ganhando velocidade. Qual que é a minha equação horária da posição? É essa aqui. Lembra que eu comentei com vocês? E aqui fica outra dica. Se a minha aceleração é zero, eu elimino esse fator. Olha o que eu tenho. Não é a mesma equação linear de quando a aceleração é zero? A matemática também traz o que eu expliquei para vocês. Então, olha só. Ele quer a velocidade da pessoa. Certo? Eu tenho a distância, eu tenho o tempo transcorrido até eles se encontrarem? Tenho. A questão deu para a gente. São 3 segundos. Essa aqui, esse número é a resposta da minha questão. O que falta eu encontrar? Se eu considerei eles partindo do instante zero e do marco zero, eu coloquei o zero no meu referencial, esse termo também é zero. Se eu encontrar a distância que eles percorreram, eu matei a questão. Porque daí eu tenho todos os elementos para chegar nesse número. De onde que eu vou tirar a distância que eles percorreram? De onde que eu vou tirar? Daqui, ó. Por quê? Quando eles se encontram, depois de 3 segundos, a posição é a mesma para os dois. Então, a distância que os dois percorrem depois de 3 segundos é a mesma. Beleza? Então, vamos lá. A posição que o carro percorre vai ser igual. Eu não chamei de zero o meu momento inicial. Zero. Ele não parte do repouso. V0 é igual a zero. Eu vou ter meio de A t ao quadrado. Tem aceleração? Tenho. Tenho tempo? Tenho. A questão me deu. A distância que o carro percorre é igual a meio de 2 e 3 ao quadrado. Aceleração, tempo ao quadrado. A distância que o carro percorreu foi 9 metros. Beleza? O carro percorreu 9 metros em 3 segundos. A pessoa também percorreu 9 metros em 3 segundos. Essa é a chave para matar a questão. Então eu vou pegar esse elemento que a gente acabou de achar e vou jogar na minha equação da pessoa. Beleza? Então eu vou ter aqui, ó, o deslocamento da pessoa é igual ao deslocamento do carro. O deslocamento do carro foi 9. Então eu vou ter 9 igual a S0 da pessoa mais VT. Aqui eu tenho 0. 9 vai ser igual a V vezes 3. A velocidade desta pessoa é 3 metros por segundo. Esse exemplo ele é bom para trazer para vocês o que eu sempre falo isso. Para que você acerte questões de física, você precisa entender o fenômeno da natureza que está acontecendo e aplicar a equação matemática. A equação matemática descreve o fenômeno que está acontecendo, ela não é aleatória. Cada fator, cada sinal tem a sua função. Veja bem, a questão é simples.
Mas se você sair aplicando fórmula aleatoriamente, querendo chutar, não vai conseguir. Raciocina, entende fisicamente o que está acontecendo e aí você passa a aplicar as equações com lógica, com raciocínio. Beleza? Essa foi a nossa aula de movimento uniformemente variado envolvendo aceleração. São conceitos muito importantes que caem muito em provas e vestibulares. E se mantenha firme, faça seus exercícios, que o futuro é bom e tudo de melhor está esperando vocês. Beleza? Até a próxima. Abraço. Valeu.